Boa noite, queridos. Graça e paz. Tudo bem com vocês? Deixa eu só tomar minha tradicional água aqui, abençoada, ungida. Glória a Deus. Gostou, né? Irmãos queridos, hoje minha esposa não está aqui, né? Ela está lá na Ouro Fino, né? E por pouco, meus irmãos, vocês ficam sem pregador. Quase que o pregador vai para lá também. Eu olhei a mensagem errada, achei que ia pregar no Ouro Fino. Se não fosse a Jerusinha me avisar, eu ia estar lá agora, meu irmão. E vocês aqui sem pregador. Não, aí vai ter os pastores que vão ter que improvisar aqui, né? Brincadeira, meu irmão. Quando é falta de atenção, é TDAH, não fala, né? Déficit de atenção, sei lá, eu... Não, primeiro já li a data errada. Ele falou para mim que era dia 22, aí eu pensei que era dia anterior. Eu falei, pastor, isso eu não posso. Não, João, mas é 22 mesmo. Ah, tá bom, pastor. E agora, depois eu pensei que era para o Fino, no fim era para Nestor Vitor. Eu falei, meu Deus, eu tô... Acho que é a idade, né, irmão? Estou chegando aí, né? Acho que é a idade, né, irmão? Mas, graças a Deus, obrigado, Jerusinha. Obrigado, me salvou, minha querida. Obrigado. Bem, amados, nós estamos, neste mês, ministrando sobre o fogo do Espírito. O tema, né, deste mês é o fogo do Espírito. E o texto base, né, aquilo que o pastor me passou para estar ministrando com os irmãos, é o texto de Atos, capítulo 2, versículo 3 e versículo 4. Atos, capítulo 2, versículo 3 e 4. O tema é o fogo do Espírito, né? Que é o tema mensal. O título da mensagem é um título bem simples, mas prático. A importância do falar em línguas. A importância de falar em línguas, conforme... Ah, o microfone? Sim. Sim, senhor, querido. 20 anos vou aprender a usar o microfone direito. Deixa eu assim, pega assim. Sim? Então, a importância do falar em línguas. Esse é um tema que muitas vezes traz, né, contradição no meio evangélico, porque são vertentes diferentes, que pensam diferentes, que discordam em textos e tal. Mas o nosso foco aqui, querido, não é ficar discutindo quem está certo, quem está errado. A gente vai olhar para o texto bíblico e falar o que está no texto bíblico, né? E respeitando a posição teológica, respeitando a posição de cada um. Até esses dias atrás, o pastor Carlos Alberto, ele compartilhou uma frase, né, muito importante, de um teólogo do passado. Ele dizia assim: nas coisas primordiais, principais, fundamentais, estou atualizando aqui, né, contextualizando, nós temos que ter unidade. Nas coisas secundárias, outros falam duvidosas, nós temos que ter liberdade. Mas, independente disso, em todas as coisas, amor. Quer dizer, respeitando uns aos outros. Se você quer assim, pela luz da palavra, amém. Se você quer de outra forma, amém. Não podemos ficar discutindo na internet, combatendo um ao outro. É triste ver a igreja contra a igreja. Não é essa a prioridade. A prioridade é o reino, independente se você crê assim ou crê de outra forma. As nossas teologias não devem causar divisão, porque o foco principal ainda é a salvação. Evandro, querido, meu amado, tudo bem? Margarete, tudo bem, minha querida? Tudo bem? Vocês, meus queridos aqui de longa data, né? Grande Evandro, querido. Obrigado por estar aqui. Então, o mais importante é você entender, você compreender aquilo que nós cremos, profetizamos e costumamos enfatizar à luz das Escrituras. Texto de Atos, capítulo 2, versículo 3 e 4. Eu vou estar lendo aqui na versão NAA, tá? Nova Almeida Atualizada. Diz assim: e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Espírito Santo, vivifica a Tua palavra em nossas vidas, em nossos corações,
E podemos ter entendimento e compreensão, e mais do que isso, crer e tomar posse daquilo que o Senhor já nos tem dado, por intermédio de Cristo Jesus. Espírito Santo, fala conosco, revela a Tua palavra, traz vida, transforma, restaura, aviva, faz que o nosso coração possa queimar de amor pelo Senhor e pelo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, para que em tudo Cristo seja glorificado e nós sejamos fortalecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. No final do texto, ele fala assim: segundo o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Gente, se é o Espírito Santo, então não é algo natural, é sobrenatural. Na versão NVI, nova versão internacional, olha que diz assim: conforme o Espírito permitia que se expressassem. Na versão Viva, conforme o Espírito os capacitava. E na versão NVT, conforme o Espírito os habilitava. Então você percebe que é uma ênfase no Espírito Santo. Não é obra do homem, não é obra do acaso, não é invenção humana, é o Espírito Santo. Nós estamos enfatizando o que a Bíblia diz. Foi o Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que foi derramado, foi o Espírito Santo que encheu, que capacitou para que eles falassem outras línguas. É o Espírito Santo. Então, o falar em línguas é uma obra do Espírito Santo. Não é produzido pelo homem, mas é pelo Espírito Santo que se manifesta. Como introdução, a gente tem que ir lá pela base, começar pelo início, é lógico. Antes de falar em línguas, querido, você tem que ser batizado com o Espírito Santo. E para ser batizado com o Espírito Santo, você precisa, antes, nascer de novo. Então é uma sequência natural. Novo nascimento, batismo no Espírito Santo e falar em línguas. Isso é o normal, é o comum, segundo as Escrituras, querido. Mas antes disso, nós temos que falar sobre a questão também, que alguns discutem, falam, o selo do Espírito. Alguns acham que o selo do Espírito é a mesma coisa que o batismo no Espírito, mas são diferentes, são situações diferentes, experiências diferentes, à luz da palavra. O selo do Espírito Santo fala na questão do novo nascimento, de uma experiência com Cristo. Quando você nasce de novo, você é selado, você é marcado, você é identificado, você se torna propriedade exclusiva de Deus. Como está lá em 1 Pedro, você se torna propriedade do Senhor, propriedade de Deus. Então, esse é o selo, é a marca, é a identificação do que agora você pertence ao Senhor. Você foi redimido, você foi restaurado, você foi reconciliado, você foi justificado. Por isso agora você pertence ao Senhor. Então agora você está selado, marcado, identificado como propriedade exclusiva de Deus. 1 Pedro 2, versículo 9. Olha o que diz lá, 2 Efésios 1:13. Fica bem claro o texto. Quando você lê o texto com calma, queridão, você percebe. Lê o texto com calma. Efésios 1:13. Nele, Cristo, se referindo a Cristo, também vocês, olha a sequência, presta atenção na sequência. Depois que ouviram a palavra da verdade. O que é a palavra da verdade? A sequência do texto. O evangelho da salvação. Depois, tendo também nele crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Então é uma consequência do novo nascimento. Vocês ouviram a palavra, o evangelho, as boas novas de salvação, e vocês creram. Então vocês foram selados, marcados com o Espírito Santo da promessa, se referindo ao novo nascimento. Uma experiência de uma nova vida com Cristo. Então agora você tem a presença do Espírito Santo em você. O Espírito Santo passa a habitar, você é templo do Espírito Santo. Templo do Espírito Santo. Ele passa a habitar em você. Porque agora o teu Espírito, foi restaurado a tua comunhão com Deus. Por isso que o Espírito Santo não pode habitar no ímpio, mas só naquele que nasceu de novo. Porque recebeu um novo coração, é uma nova vida em Cristo. Mas a Bíblia também fala, querido, para quem gosta de referências bíblicas, quiser anotar, 2 Coríntios 1, 22 e 23, também fala sobre o selo do Espírito. 2 Coríntios
1, 22 e 23. E Efésios 4, 30 também fala sobre o selo do Espírito Santo, na questão do novo nascimento, de uma nova vida com Cristo. Mas também, querido, nós fomos batizados com o Espírito Santo, revestidos com o Espírito Santo, capacitados pelo Espírito Santo, querido. Esse manifesta de uma forma muito mais profunda, muito mais ampla. Esse batismo é justamente para nos levar a uma experiência de vida cristã plena, abundante, profunda, poderosa. É sair da mediocridade, daquela vida cristã rasa, e ir para algo mais profundo, querido. Esse é o propósito do Espírito Santo, desse batismo, desse revestimento, dessa capacitação, de viver plenamente o propósito, porque sem o Espírito Santo nós não conseguimos, queridão, não conseguimos. Esse dínamo, esse poder que vem sobre nós é que nos capacita a viver cada vez mais segundo o propósito e a vontade de Deus, e não viver uma vida cristã fraca, rasa, de altos e baixos, inconstância, porque nós mesmos não conseguimos. Por isso que Jesus falou: se eu não for, Ele não virá, eu preciso ir para que o Consolador venha. Ele vai fortalecer, Ele vai consolar vocês, vai ajudar vocês, vai socorrer vocês. É o propósito do Espírito Santo. Por isso que nós não podemos entristecer o Espírito Santo, ou pior, ignorar a pessoa do Espírito Santo em nossas vidas. Veja o que diz Atos 1:8, bem conhecido o texto. Mas recebereis o poder, olha só, recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, e até os confins da terra. É uma promessa para nós. Alguns dizem que é só para aquela época. Não, queridão, não é, é para a nossa época hoje, é para a igreja hoje. Se era para a igreja no início, ainda vale para a igreja hoje, porque é a igreja de Cristo. Ela não mudou, é a mesma igreja de Cristo do início ali, os apóstolos, queridão. Esse batismo, esse dom, esse poder, esse revestimento é para nós hoje, para vivermos ainda mais uma vida plena no Senhor, pelo poder do Espírito. Quem quiser anotar também Mateus 3:11 e Atos 1:5, Mateus 3:11 e Atos 1:5, para você também ter um pouco mais de ênfase. Então, o selo é uma marca, é uma garantia, uma identificação, é uma transformação interior. Começa numa transformação no meu interior, querido, uma nova criatura, um novo nascimento, uma nova vida em Cristo. E o batismo é um revestimento de poder, ele possa ser uma capacitação não natural, sobrenatural, para uma vida plena em Cristo. Porque, volto a dizer, nós por nós mesmos não conseguimos ter uma vida plena e abundante, mas através do poder do Espírito Santo habitando em nós. Bom, querido, feita essa introdução, vamos entrar agora nos pontos específicos. Primeiro, que também é muito discutido: o falar de línguas é para todos? Alguns acham que sim, outros acham que não. Vamos tentar entender, à luz das Escrituras, o que a palavra diz. E como falei, respeitando a opinião de cada um. Se você não crê, amém. Se você crê, amém. Mas vamos trazer a luz da palavra, e aí, querido, fica a você a tua posição com relação à palavra de Deus. E o Espírito Santo traga a revelação ao teu coração. Primeiro, entendendo que o falar de línguas, ele é um sinal, é uma evidência, é uma ferramenta de edificação. Presta atenção nisso, é uma ferramenta de edificação, como diz a palavra do Senhor. Olha o que diz Marcos 16, 17. Marcos 16, 17. Estou lendo na versão NAA. Estes sinais seguirão quem? Aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios. E o que mais? Falarão novas línguas. E para quem é essa promessa de Jesus? Está no texto. É para aqueles que... É isso aí. Essa é a promessa de Jesus. Para aqueles que crerem. Agora, crer em quem? Ou crer no quê? É para aqueles que crerem, mas crerem no quê? Por isso que é bom ler contexto. Volta aos dois textos. Vamos ler o 15 e o 16.
15, nós lemos 17, agora vamos ler o 15 e o 16. Olha o que está escrito aqui. E disse-lhes, Jesus falando, né? Jesus, vão por todo o mundo e preguem, olha a minha ênfase, o Evangelho. Preguem o quê? O Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Quem crer no quê, querido? Crer no quê? No Evangelho. E que é o Evangelho? As boas novas de salvação. As boas novas de uma nova vida em Cristo. João 3,16. É uma experiência de novo nascimento. É uma experiência em Cristo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele, de novo, que nele crê, aquele que nele crê, tenha o quê? Vida eterna. Então esse é o Evangelho. Então isso é para aqueles que creem, é para aqueles que nasceram de novo, para aqueles que tiveram uma experiência profunda com o Senhor, de novo nascimento, uma nova experiência com Cristo, ou a experiência verdadeira com Cristo. Esta é a promessa de Deus. Crer no Evangelho. Outro texto que a gente pode compartilhar aqui, querido, para falar sobre a questão se essa língua é para todos. 1 Coríntios 14, 5. 1 Coríntios 14, 5. Olha o que Paulo fala aqui. Eu estou lendo a versão NAA. Eu quero que todos vós faleis em línguas, mas que muito mais que profetizeis. É lógico, só fazendo um parênteses aqui, né? Paulo está dizendo a ênfase no profetizar. Por quê? Porque no falar em línguas, ele é individual. O profetizar é coletivo. No falar em línguas, só eu sou edificado. Mas no profetizar, a igreja, ou outras pessoas, ou mais pessoas, são edificadas. Por isso que Paulo enfatiza a questão do profetizar. Mas não de forma nenhuma combatendo o falar em línguas. Pelo contrário, você leia lá 1 Coríntios 14, que você vai entender melhor sobre isso aí. Só que aí aqui entra a confusão daqueles que acham que não é para todos, querido. As pessoas confundem o falar em línguas com o dom de línguas, ou variedade de línguas, que é uma outra situação. Quando você vai ler lá 1 Coríntios 12, do versículo 8 ao versículo 10, 1 Coríntios 8 do 10, lá ele fala dos 9 dons, né? Os 9 dons. E por último, os 2 dons que ele destaca ali é o quê? Variedade de línguas e interpretação de línguas. Certo? Então você tem ali todos os dons ali, certo? Escrito ali nesse versículo aí, 1 Coríntios 12, do 8 ao 10. Quando você continua o texto, e você chega lá no versículo 28, 12, 28, aí que entra a confusão. Olha o que diz lá, 1 Coríntios 12, 28. A uns, Deus estabeleceu na igreja, olha só, primeiramente, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, depois, operadores de milagres, depois, os que têm dom de curar, ou de ajudar, ou de administrar, ou de falar em variedade de línguas. Outra versão fala, falar em línguas, mas aqui se referendo a dons espirituais. É diferente, querido, é outra situação. Os dons espirituais, eles são específicos mesmo, para algumas pessoas. Como está falando ali do outro, porque quando você continua lendo o texto, você percebe, olha o que Paulo fala aqui. Será que são todos apóstolos? Será que são todos profetas? Será que são todos mestres? São todos operadores de milagres? Todos têm o dom de curar? Todos falam em línguas? Todos têm o dom de interpretar línguas? A resposta é o quê? Não, não é para todos. Porque se refere ao dom. Leia o versículo posterior. Entretanto, procure com zelo os melhores dons. Paulo está falando de dons espirituais. E esse falar em línguas se refere o quê? À variedade de línguas. Ao dom de línguas que é seguido de interpretação. Porque para que realmente seja um dom de línguas, é necessário que haja interpretação, porque não há edificação. Porque os dons espirituais, ele tem um propósito específico de edificar a igreja. O dom não é para a minha vida, não é para a minha glória, não é para mim, não. Ele é para edificar a igreja. Então, por que está aqui então, queridão? Não é o mesmo falar de línguas, querido. Porque esse aqui é para edificar a igreja. Mas para que a igreja seja edificada, é necessário interpretação. Por isso que você vai perceber sempre isso, sempre junto, o falar em línguas, ou variedade de línguas, com interpretação.
É outra situação, é um dom espiritual. O falar em línguas que Jesus falou é para todos os que crerem. Então, deixando bem claro aquilo que nós acreditamos pela palavra, querido, que o falar em línguas, ele é sim para todos. Volto a dizer, eu não creio assim, José, respeito a tua posição. Respeito a tua posição. Então respeita a minha também. Eu creio, eu falo, eu sou abençoado, e eu sei que muitos irmãos aqui têm experimentado isso. O falar de línguas tem sido uma bênção para a sua vida. E nós vamos falar sobre isso posteriormente. Então é muito importante a gente entender, à luz da palavra, que esse falar em línguas é para todos nós. Não é exclusivo para algumas pessoas, querido. Porque, amado, se ele é para me edificar, como que o Deus vai distinguir pessoas? Não, eu quero que seja edificado, você não. Se o dom se o falar em línguas é para minha edificação, não é o dom, né? O dom sim, uma interpretação é para os outros, mas o falar em línguas para minha edificação. Como Deus vai distinguir isso, separar pessoas? Não, você merece, você não merece. É para todos. Todos, porque Deus deseja que todos se edifiquem através do Espírito Santo, através do falar em línguas. O segundo ponto. Qual é o propósito agora de falar em línguas? Nós vimos que o falar em línguas é para todos. Beleza, mas qual é o propósito? Primeira coisa, querido, para a gente deixar bem claro. Esse falar em línguas não é sinal de espiritualidade ou de superioridade. Pelo contrário, quem age assim, age com imaturidade. Não é para me ensoberbecer, achar que, olha, eu sou melhor, eu sou mais santo, eu tenho mais autoridade, porque eu falo em línguas, você não fala. Não, de forma nenhuma, queridão. Isso não desmerece ninguém, ou falar ou não falar, não desmerece ninguém, não há uma comparação, um nível de espiritualidade, de forma nenhuma, queridão, de forma nenhuma. Só entenda, esse é uma ferramenta, esse é uma bênção que o Senhor nos concede, para que nós sejamos edificados. Tampouco ele pode ser usado numa pregação. Porque, como eu falei, a não ser, como diz lá Paulo lá em 1 Coríntios 14, 26 em diante, a não ser que tenha o quê? Interpretação. Aí é o dom. Aí é o dom. Porque se eu começar a falar aqui, vocês não entenderem nada, querido, eu só estou me exibindo. Não tem propósito. Não tem propósito. A não ser que tenha interpretação. Aí já é dom. É um dom, variedade de línguas seguido de interpretação. Mas voltando aqui para o nosso foco aqui. Qual é o propósito, querido, do falar em línguas? Olha o que diz lá Paulo. 1 Coríntios 14, 4. 1 Coríntios 14, 4. O texto por si, ele é muito claro. Primeiro Coríntios 14, 4. O que fala em línguas edifica-se a si mesmo. Edifica-se a si mesmo. Temperatura certa aí? Graus? 30 graus certinho. Obrigado, hein, queridão. É para minha edificação, é para a tua edificação. Então, volto a falar aqui, queridão. Então, se é para minha edificação, então não é dom, queridão. Porque o dom é para a edificação dos outros, entenda isso. O dom é para a edificação dos outros. E aqui está falando, não, quem fala em línguas, edifica-se. É claro o texto, gente, não vamos fugir do texto. Aquele que fala em línguas, edifica-se a si mesmo. Então não é dom, queridão, não tem nada a ver com dom espiritual. Que o dom sim, de variedade de línguas, de interpretação, é para alguns, é específico. Tá? Assim como apóstolo, profeta, mestre, dom de curar, como o texto falou ali. Mas o dom, mas falar em línguas em si, é para a minha edificação. Eu sou edificado.
O pastor Luciano Subirá, no seu livro, O Falar em Línguas, até para quem gostaria de entender melhor, de forma mais completa, mais abrangente, eu sugiro o livro do pastor Luciano Subirá, O Falar em Línguas, né? Ele diz assim: o falar em línguas é uma linguagem, olha que interessante, é uma linguagem de oração. É uma linguagem de oração que deve ser distinguida do dom de variedade de línguas. E é a porta de entrada para uma vida intensa no Espírito. Porque você passa para um outro nível, querido, para um nível mais profundo de intimidade, de relacionamento com o Senhor. Porque é uma bênção sobrenatural. Não é natural, é sobrenatural. E o que Deus fala? Aquele que fala em línguas está se edificando. Se edificando, queridão. Falar em línguas é uma ferramenta de edificação, uma linguagem sobrenatural de oração. Então, nós vimos, falar em línguas é para todos. E qual é o seu propósito? O propósito, eu seja edificado. É para mim, esse é para mim. É para minha edificação. Esse falar em línguas é para minha edificação. E agora o terceiro ponto, querido. Quais os benefícios do falar em línguas? São vários, mas eu quero só colocar alguns para vocês aqui, para a gente entender isso, querido. Porque ele é bem abrangente, é poderoso, é maravilhoso. Enriquece a minha vida espiritual. Olha que tremendo, querido. Ele enriquece a minha vida espiritual. Deus não nos daria algo que fosse inútil. Não faz sentido. Deus fala línguas aí. Fala aí, fala por falar. Fala aí, só para perder tempo, para ganhar tempo aí. Não, queridão. Deus jamais nos daria algo que fosse inútil, que não tivesse propósito, benefício. Olha o que Paulo fala aqui. Paulo fala assim: eu falo em línguas mais do que todos. Paulo fala. Gente, você acha que Paulo ia ficar falando em línguas se não tivesse propósito, benefício? Claro que não, gente. Ele entendeu isso, que quanto mais ele fala em línguas, mais ele é edificado. E consequentemente, a sua vida espiritual é enriquecida. Logicamente, nós entendemos, que quando você fala em línguas, a sua mente fica, a Bíblia fala, fica infrutífera. Você não entende nada. Quem está sendo edificado é o teu espírito, querido. No teu espírito você é edificado. Começa pelo teu espírito. Então não tem arrepio, não tem emoção, não tem nada. Você simplesmente fala em línguas e pronto. Você está sendo edificado no seu espírito. Nós experimentamos um crescimento espiritual, maturidade, constância, firmeza, por essa bênção tão poderosa e maravilhosa que o Senhor nos deu, a todos, querido, a todos, para justamente isso, para nós andarmos num patamar superior de vida cristã, e sairmos daquele lugar raso, queridão, que infelizmente a maioria está vivendo, onde vida cristã virou rotinas, ir para a igreja, voltar para casa, vou ao trabalho, vou para a igreja, volto para casa, e cumpro alguns rituais, participo da ceia, e canto, levanto, sento, ouço a mensagem, vou embora, e fica naquele ciclo vicioso, religioso, que não tem nada, não tem experiência, não tem o sobrenatural, não tem o mover de Deus, não tem o agir de Deus. O testemunho é fraco, o pecado domina, vive de altos e baixos. Não é esse o propósito de Deus, querido. Eu não consigo ver no Evangelho isso, meu amado. Esta obra de salvação ser tão fraca e medíocre, não consigo enxergar isso à luz das Escrituras. É por isso que o Senhor nos deu o seu Espírito. Por isso que é uma força sobrenatural, não é carnal, não é humana. Não é o meu esforço, não é a minha vontade, não sou eu, é o Espírito Santo agindo em mim, sobre mim e através de mim. Temos sensibilidade, querido, sensibilidade para ouvir o Espírito Santo e ser guiado por Ele em cada situação. Romanos 8,14 diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Entenda, meu amado, essa
a bênção de falar em línguas é mais uma ferramenta, não é a única. Não estou falando aqui que só falar em línguas, não, querido, é mais uma ferramenta que nós precisamos usar, agregando com outras que nós já temos. A leitura da palavra, a meditação da palavra, a oração normal, né, a oração em português, o jejum e outras coisas que vão agregar, faz parte do pacote de bênçãos espirituais, de disciplinas espirituais. Mas a questão é que o falar em línguas, ele é sobrenatural. Então ele tem um posto muito maior e mais profundo para a minha vida e para a sua vida. Aprendemos a sujeitar esse aqui é importante. Aprendemos a sujeitar nossa carne à vontade de Deus. Nos inclinamos para as coisas espirituais. Quem de nós aqui não passa lutas todo dia? Uma guerra espiritual. Situações, tentações, provações. Olha o que diz Gálatas 5,17. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. Aqui o Espírito Santo. E o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. E olha que interessante, essas duas forças se confrontam o tempo todo. Ouvido assim da impressão que então o Espírito Santo ele é fraco, a carne consegue vencer. Não é essa a questão, meu amado. Aí que entra o meu posicionamento, aí que entra as minhas disciplinas, aí que entra a minha vida com Deus, queridão. Entra o que inclui falar em línguas, querido. Porque quando eu falo em línguas, eu sou edificado, e o meu espírito ele é fortalecido. Quando eu medito na palavra, eu sou fortalecido no meu espírito, até porque a palavra diz, a letra por si é morta, quer dizer, se ficar só na mente, ela é morta, mas quem que vivifica a palavra? É o Espírito. Por isso a importância do Espírito Santo na minha vida, na sua vida. E esse falar em línguas, ele aprofunda muito mais o nosso relacionamento, a nossa sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Não é algo imediato, meu queridão, mas é na circunstância. Por quê? Porque você passa a estar edificado, fortalecido. Então quando vem a situação, você sabe como agir. Você consegue identificar a voz de Deus, porque você está inclinado para as coisas do Espírito e não da carne. Porque como diz Paulo, subjuga o meu corpo. Você escolheu, você decidiu buscar as coisas do Espírito e ser edificado no Espírito. Dentre elas, falando em línguas. Falando em línguas. Uma ferramenta poderosíssima que o Senhor nos deu, mas muitos de nós não usamos. E quando usamos, usamos muito pouco. Manifestamos o fruto do Espírito em nossas vidas. Os frutos do Espírito, né? Alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Você passa a ter controle, queridão, porque você está muito mais ligado ao Espírito Santo, à voz do Espírito, à presença do Espírito. Para mim, sempre o que pegou foi o domínio próprio, querido. Eu sempre tive dificuldade com isso. Sempre fui impetuoso, explosivo. Quem me conhece das antigas sabe isso. Não estou lá essas coisas ainda, estou minha boca ainda, mas também bem melhor. Mas a diferença de você ouvir o Espírito Santo. A diferença, queridão. Esse WhatsApp, queridão. Quando vem aquela mensagem pesada que você não gosta, que você não concorda, você já... Tá no espírito, né? Desgraçado, miserável, bandido. Aí o Espírito, calma, filhão, calma, respira. Calma. Apaga isso aí. Apaga. Toma um gole d'água, filhão. Dá uma respirada.
Jesus. Dá uma concentrada, volta. Não é essa atitude. E muitas vezes, querido, eu já dei tanta patada, cansei depois de ter que voltar a pedir perdão, porque me precipitei nas palavras. Falta de controle do Espírito. Falta de controle no Espírito. Hoje, quando já acontece, eu já vou orar, começo a orar em língua, já, Gutão. Miserável. Já começa. Calma. Pensa bem, reflita bem, não seja precipitado no falar. Cuidado. Então você passa a ter o fruto do Espírito, ele se manifesta na sua vida. Volto a afirmar, queridão, não é só falar em línguas, queridão. Ele é uma ferramenta, assim como as demais. Como as demais. Entre elas está aqui, ó, a palavra. Porque o Espírito Santo vai trazer revelação da palavra ao meu coração. Quanto mais falamos em línguas, como a Bíblia fala, nós somos o quê? Edificados no nosso homem interior. Consequentemente, presta atenção, podemos profetizar a palavra de Deus com ousadia e intrepidez. Queridão, você passa a ser edificado, a palavra de Deus é revelada no teu coração, e aí sim você pode falar com muito mais ousadia, com muito mais intrepidez, com muito mais propriedade, com muito mais profundidade, a palavra de Deus. Você passa a ser muito mais usado pelo Espírito, porque você está em sintonia com Ele. Em sintonia, por quê? Porque o teu homem interior está sendo edificado, fortalecido, renovado a cada dia. Lembra do texto lá de Romanos 12:2? Não vos conformeis com este mundo. Eu gosto muito do exemplo de um pastor que falou assim: se conformar com este mundo é tipo você querer colocar um sapato, você calça 38 e querer colocar um 36. Ou você veste 40 e querer colocar 36. Se força a uma situação. Então a Bíblia fala: não se conforme com este mundo. Mas o que? Seja transformado, olha só, transformado pela renovação da sua mente, para conhecer a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Mas como que a tua mente é renovada, queridão? Através da palavra. E quem que vivifica a palavra? O Espírito. E com quem o Espírito Santo vai testificar? No teu Espírito, no teu homem interior. Tudo está ligado, queridão. Consequentemente, você passa a ter domínio sobre a tua alma, os teus pensamentos, as tuas atitudes, as tuas palavras. É fato, é consequência, é o natural, queridão, de alguém que busca viver plenamente as disciplinas espirituais, inclusive o falar em línguas. Estamos terminando já. O pessoal da música, se quiser, pode subir aí. Por último aqui, queridão, nossa vida passa por um nível mais profundo de intimidade com o Senhor. Isso que é maravilhoso, queridão. Meu amado, nós não podemos nos conformar com uma vida cristã medíocre, pobre, fraca, rasa. Não, meu amado, não é esse o propósito de Deus para mim e para você. Cristo não veio nos dar uma nova vida para viver do mesmo jeito, meu amado, não faz sentido. Que evangelho é esse? Que boas novas é essa, queridão? A Bíblia fala: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Ele não apenas nos salvou, nos deu no coração, mas Ele também nos capacitou pelo Seu Espírito para vivermos uma vida plena e abundante no Espírito. No Espírito. Entre outras coisas, podemos falar de intercessão em línguas. Não sei se já aconteceu com você, já aconteceu comigo. De repente você vê na tua mente alguma coisa para você interceder ou alguém, mas você não sabe a situação, você não sabe o que é, mas simplesmente aquela vontade de orar em línguas. E você sabe que está intercedendo por alguém, por aquela pessoa, mas não sabe o que está falando. Comigo já aconteceu, queridão. Outros é um louvor diferenciado. O louvor em língua é um louvor perfeito.
Eu já ouvi o Lu falando em línguas e cantando, né? Cantando em línguas, né? Como é que fala? É isso, cantando em línguas, né? Mas através da música, né? Através da música. Aliás, não sei por que Deus não me deu nenhum dom da música. Rona, eu tentei tocar bateria, tocar violão, nada deu certo. Eu sou canhoto, toquei com a direita, toquei com a esquerda, toquei violão ao contrário, nada. Tentei cantar na música, que o Lu na época até me deu uma chancezinha, né? O Lu me deu uma chance para cantar aqui. Oh, Senhor meu Deus, Senhor. Tudo desafinado, não deu certo, querido. Não deu certo. Então, cantar em línguas comigo, né? Deixa com o Lu, né? Deixa com quem é especialista. Eu não canto língua nada, nem tento. Acho que vou assustar até o Espírito Santo se eu cantar em línguas, né? Então, deixa quieto. Cada um na sua área, né? Cada um na sua área. Mas, querido, você entra num nível muito mais profundo. Esse é o meu desafio para você, queridão. Vou falar em línguas que eu estou citando aqui a mensagem, porque o texto está, né, incluso do que estou falando para você. Mas é muito mais do que isso. É uma vida plena em Cristo. É ser cheio e continuamente cheio do Espírito Santo. É ser revestido cada vez mais com esse dínamo, com esse poder, com esta graça, com esta unção, com esta força. Volto a dizer, que vida cristã é essa, que não tem nenhum impacto na vida das pessoas, queridão? É muito triste ouvir, fulano é crente, seguido de uma risada, de uma gargalhada, de um deboche, porque o seu testemunho é fraco, porque a sua vida é terrível, o seu testemunho, o seu caráter fala contra, não tem nenhuma autoridade, porque está deixando de desfrutar da plena bênção do Senhor na sua vida, que é o poder do Espírito Santo agindo nele, sobre ele. Quando você fala de edificar, está aqui o Rona que é especialista, você fala de edifício. Quando fala de edifício, qual é a coisa mais importante, Rona? É a estrutura, é a base, é o alicerce. Isso é fundamental. Precisa de um engenheiro, de um especialista, porque tem que conhecer a profundidade. Eu tenho aprendido isso com o Rona. Quando a gente começa a conversar lá, as reuniões, ele começa a falar, a gente começa a entender a importância. Depende da altura, da estrutura, da largura. Tem uma série de situações. Então é muito bem estudado, bem planejado, mas é fundamental. E nós sabemos que nós estamos fundamentados sobre a rocha. E quem é a nossa rocha? Cristo. Cristo é a nossa rocha, é o nosso alicerce, é a nossa estrutura, é a nossa base, é o nosso Senhor. Mas nós precisamos continuar nessa edificação, queridão, através da nossa vida espiritual, do nosso relacionamento com Deus, dia após dia. É isso que Ele deseja. Ele nos presenteou, Ele nos deu infinitas bênçãos, não para jogarmos fora, não para desprezarmos ou negligenciarmos, para usufruir disso plenamente, abundantemente, para que sejamos uma igreja que tenha autoridade contra o inferno, que tenha autoridade contra os demônios, querido, contra principados, contra potestades, não pela sua força, mas pelo poder do Espírito Santo que habita em mim. Ele me deu todas as armas espirituais. Ele me capacitou, Ele me revestiu. Ele me deu do seu Espírito. Para continuar fraco, para continuar no pecado, para continuar envergonhando o Evangelho, para ser uma testemunha das trevas e não da luz. Não é esse o propósito do Evangelho. Nós estamos errando porque não conhecemos as Escrituras, querido. Estamos dando brecha para Satanás porque não conhecemos a palavra de Deus. Como disse um certo pastor,
alimentamos a nossa alma com 3 refeições por dia. Mas para o nosso interior, nosso homem interior, um lanche frio por semana. E queremos ter uma vida plena, abundante, poderosa, ousada. E aí chegamos na igreja, levantamos a mão, cantamos, achamos que estamos fazendo um sucesso diante de Deus. E Deus conhece e sonda o nosso coração. Ele sabe o que está em nós, queridão. Ele sabe como foi a minha semana toda, queridão. Não se conforme com a vida medíocre, apagada, fria. Busque a Deus, busque o Espírito Santo, busque esse revestimento. Estou falando, queridão, a escolha é minha e sua. Tem gente que vai sair daqui e fala assim: tô nem aí, não posso fazer nada. Não posso fazer nada. Mas para que você que quer, que deseja experimentar isso na sua vida, busca o Senhor, creia na promessa de Deus. Aquilo que Pedro falou, trazendo a profecia de Joel: derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Toda a carne, não há distinção. Aqueles que crerem recebem o seu Espírito, porque é para todos, queridão. O Evangelho, a palavra clara: aqueles que creem no Evangelho recebem do meu Espírito. Recebe do meu Espírito. Peça ao Espírito Santo para ser cheio. Peça. Não deixe a dúvida reinar no seu coração. Olhe para a palavra. Não olhe o que eu estou falando, olhe para a palavra. E diga ao Senhor: Senhor, eu quero ser cheio, eu quero ser pleno, eu quero ser abundante, eu quero ter essa vida em Cristo, que glorifica o Teu nome. Que a minha vida não seja uma vida de vergonha, fracassada, fraca, rasa, envolvida em pecados, em altos e baixos, mas uma vida plena, poderosa. Não estou falando de perfeição, meu amado, mas de crescimento, de maturidade. Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Persevere em oração, busque em oração, clame ao Senhor. Ei, meu amado, a palavra de Deus é muito clara. Eu lembro de Jeremias 33:3, como se o Senhor estivesse falando: ei, queridão, clama a mim. Clama a mim, é isso aí, clama a mim, e eu vou responder, e eu vou agir, e eu vou operar. Clama a mim. Busca a minha face, busca a minha... Queridão, parece que há um grito de Deus na palavra: busca a minha presença, para que você seja revestido, cheio, capacitado. Mas muitos de nós simplesmente ignoramos. Ficamos pensando: vou para o céu, Jesus me salvou. Meu amado, tem muito mais do que isso para nós, queridão. Muito mais do que isso. Quando você vai para a palavra, você percebe a clara manifestação do derramar do Espírito Santo. Em Atos dos Apóstolos, Atos 2, lá em Pentecostes, que nós lemos, todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Quando você vai para Atos 10, na casa de Cornélio, a palavra diz que Pedro ainda estava falando. Pedro nem tinha terminado de pregar, queridão. O Espírito Santo veio sobre eles, foram batizados e começaram a falar em outras línguas. Quando você vai para Atos 19, lá em Éfeso, quando Paulo pergunta: vocês foram batizados no Espírito Santo? Não, nem sabemos o que é. A palavra diz que Paulo impôs sobre eles a mão. Eles foram batizados no Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas e a profetizar. Me diga que isso não é importante, meu querido. Me diga que isso é inútil, meu querido. Não para mim. Não para mim. Porque eu sei o que é isso na minha vida, queridão. Eu experimento isso na minha vida, querido. Eu não sou hipócrita de chegar e falar aqui que isso não é na minha vida, não faz diferença. Eu não sou bom em coisa nenhuma, queridão. Não me põe num pedestal: Josué é bom. Eu não sou coisa nenhuma, não sou porcaria nenhuma, queridão.
É a graça de Deus na minha vida. É o Espírito Santo na minha vida. Se não é por Ele, queridão, eu sou um fracassado, querido. Por isso que eu digo, não negligencie o poder do Espírito Santo na tua vida, querido. Mas isso é para quem tem sede, é para quem deseja, é para quem quer. Salmos 25:14, eu amo esse texto. A intimidade do Senhor são para aqueles que o buscam, os quais Ele revela os seus segredos, queridão. Deus não revela a sua intimidade para qualquer um, queridão. Deus revela os seus segredos, a sua intimidade para quem o busca de todo o coração. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Há um clamor do coração de Deus, há um clamor do coração de Deus, que a igreja se levante com autoridade, no poder do Espírito Santo. Não é na sua força, não é na sua capacidade, não é na sua inteligência, mas é no poder do Espírito. Isso não tem exclusividade, queridão, por favor. Não é para um que é o melhor, não é para todos. Todos que nasceram de novo recebem o selo e são batizados com o Espírito Santo para uma vida plena, uma vida abundante, uma vida poderosa. Persevere, busque, clame, viva abundantemente aquilo que Deus tem para você.